Louvado seja o Senhor. Digo bem-vindo a todos no estudo bíblico de hoje. Eu oro para que esse estudo possa refrescar a todos nós em nome de Jesus. Vamos ter uma palavra de oração. Senhor, te agradecemos pelo estudo bíblico desta noite. Te agradecemos pelo seu povo. Te agradecemos porque sempre nos ensinas trazendo coisas que nós precisamos de saber através da sua palavra. Pedimos que esta noite nos ensines através do seu Espírito e todos possam ter proveito da sua palavra em nome de Jesus. Te agradecemos porque sabemos que respondeste. Em nome poderoso de Jesus nós oramos. Mais uma vez digo bem-vindo a todos no estudo bíblico desta noite. Eu oro para que este seja um momento que irá transformar um momento de aprendizado e proveitoso para todos. Assim como sabemos, estamos estudando a partir do Evangelho de São Marcos, no capítulo 15. Já estudamos desde o capítulo 1 até o 14 e hoje estamos olhando para o Marcos capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 15. Vou começar aqui a ler os primeiros versículos. Abra sua Bíblia no livro de Marcos 15, versículo 1. E logo ao amanhecer, os principais dos sacerdotes com os anciãos e os escribas, todo o sinédrio, tiveram conselho. E ligando Jesus, o levaram e entregaram a Pilatos. E depois nos é dito no versículo 2. No versículo 12, Pilatos lhe perguntou: Tu és o rei dos judeus? E ele respondendo disse-lhe: Tu o dizes. Você encontra aqui duas pessoas mencionadas no versículo 1 e 2. Número 1, o Senhor Jesus Cristo, o rei dos judeus. E número 2, Pilatos, que é o governador naquela parte de Israel, da nação, naquela época. Quem era o Senhor Jesus Cristo? E qual era a acusação que trouxeram contra ele? Ele foi acusado como rei dos judeus. O rei dos judeus. E é isto que a palavra de Deus já confirmou. Que Jesus Cristo é o rei dos judeus. E a segunda pessoa, Pilatos, ele era um governador na terra naquela época. E os sinédrios que compunham aí, e os escribas, assim como os fariseus que compunham o sinédrio, eles não tinham a autoridade de sentenciar alguém à morte. Então o que é que eles fizeram? Trouxeram a ele para o governador. E eles decidiram que ele devia ser morto, que ele deveria ser morto. Eles precisavam da confirmação, da autorização do Pilatos, o governador, para fazer isso acontecer. Agora, assim que Jesus Cristo é referido como rei dos judeus, isto foi, se você olhar para os Salmos capítulo 2, 6, Salmos 2, 6, você há de encontrar aqui o que o Senhor mesmo afirmou. Salmos 2, versículo 6. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. No versículo 7, ele aqui nos diz: Recitarei o decreto, o Senhor me disse, tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Se você ligar essas duas coisas juntos, eu disse o meu rei, eu coloquei o meu rei sobre o meu santo monte, e tu és o meu filho, o Senhor dos céus, ele confirmou que este filho, o Filho de Deus, é também o rei que o Pai disse. Se você olhar para Miqueias 5, 2, Miqueias 5, 2, você há de encontrar ali o que as Escrituras disseram.
E tu, Belém, Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel, e cujas saídas desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então percebemos aqui que isto não é algo novo, ele sempre seria o rei de todos os tempos. Este Jesus, Filho de Deus, tem sido desde todo o tempo. Ele seria o que ia reger Israel, o rei dos judeus. Os fariseus e os saduceus e os conselheiros e os príncipes, eles não eram ignorantes disto. Em Mateus capítulo 2, lendo a partir de 2, quando o Senhor Jesus Cristo foi nascido, aqui está o que aconteceu, Mateus 2, no versículo 2, dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Os magos que vieram do Oriente, que vieram saber o rei, quem é o rei que nasceu, e queriam saber aonde ele estava, porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Viemos adorá-lo. Agora no versículo 3, na resposta àquela pergunta, e o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. Veja o que ele fez no versículo 4. E congregados todos os príncipes dos sacerdotes, os escribas do povo, perguntou-lhes, veja isto, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. Será que você está a seguir o que nós lemos? Ele chamou de Cristo. Aonde Cristo deveria nascer? Então as pessoas disseram: nós estamos procurando por ele, o rei dos judeus, e perguntaram: aonde é que ele nasceria? Veja o versículo 5. E eles lhes disseram: em Belém de Judeia, porque assim está escrito pelo profeta. E tu, Belém, como está escrito pelo profeta no versículo 6, eles fizeram aqui uma referência daquilo que está lá em Miqueias. E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Um governador que irá reger, que irá governar o meu povo. Eles sabiam sobre Cristo, sobre o Filho de Deus, e este Filho de Deus seria o Rei dos Reis, seria o Senhor dos Senhores. Agora, vamos olhar para Pilatos. Quem era Pilatos? Vamos para Mateus 27. Estamos olhando para o versículo 2. Mateus 27, versículo 2, estamos olhando. Ok? E maniatando-o, amarraram a Jesus Cristo, o levaram a entregar ao presidente Pôncio Pilatos. Esta é a autoridade do Pilatos. Ele era o governador das pessoas ali. Mas eu quero que você olhe para o Lucas 13 e ver a personalidade deste homem chamado Pilatos, ver o estilo de vida deste e o tipo de autoridade que ele manifesta. Vamos para o Lucas capítulo 13, estamos lendo a partir do 1. E naquele mesmo tempo estavam presentes ali alguns que lhe falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os seus sacrifícios. Veja quão terrível era este. Há pessoas que estavam fazendo sacrifício, adorando ao seu Deus. Eles vão pegar essas pessoas, prendam a eles, lhes matem ali e misturem o seu sangue com os seus sacrifícios. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, lendo 27. Atos 4, lendo a partir aqui do 27. Porque verdadeiramente contra o teu santo filho, Jesus que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos com os gentios e os povos de Israel. Ajuntaram-se todos, veja o 28, veja no versículo 28, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinha anteriormente
determinado que se lhe havia de fazer. Tudo o que eles fizeram estava dentro do controle de Deus. De toda a eternidade, o Pai tinha decidido que Cristo viria, o seu Filho unigênito viria, e que o Rei dos judeus viria, o Rei dos reis, Senhor dos senhores viria, e que faria sacrifício pelos nossos pecados. É por isso que João, o Batista, viu o Senhor Jesus Cristo. Ele disse, no dia seguinte, vendo Jesus vindo, apontou para ele e disse: eis que vem o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, aquele que tira os pecados do mundo. Bom, nós fomos introduzidos agora para essas duas personalidades que iremos ler mais acerca delas nesta passagem que estamos considerando hoje. A mensagem nesta noite é Cristo, o sacerdote celestial diante de um governador terreno, diante do Pilatos terreno. Dividimos a mensagem em três partes. Número 1, a eminência do nosso sacerdote, o poder, a autoridade, a exaltação, a vida de Cristo, a apresentação de Cristo é acima de todos os sacerdotes, de todos esses princípios, mesmo Pilatos e Herodes. A sua eminência do nosso justo, do nosso número 2, o rancor ou a inveja dos religiosos. Eles tinham inveja, invejaram a Jesus Cristo. Eles não invejaram, eles foram à volta, foi a volta fazendo bem. Todos estavam oprimidos pelo diabo, e o Ceifas disse: se nós deixarmos este homem sozinho, ele vai tomar toda a nação para si. Então tudo isto é que levantou a inveja. É por isso que eles reuniram, fizeram planificação para prendê-los. É por isso que o levaram, tentaram-lhe várias vezes para matá-lo. A inveja dos religiosos e os sacerdotes. O maldoso Pilatos. Pilatos sabia que Jesus Cristo era inocente. Ele disse vezes e vezes: eu não encontro culpa nesta aqui. Mas mesmo assim, permitiu com que o colocassem na cruz do Calvário. Mesmo assim, o crucificou. Ele mesmo era justo. O mal do Pilatos reprovável. Número 1, a iminência do nosso sacerdote justo. Vamos voltar para Marcos 15. Estamos lendo Marcos 15, 1. Marcos 15, 1. E logo ao amanhecer, os principais dos sacerdotes com os anciãos e os escribas e todo o sinédrio tiveram conselho ligando Jesus, o levaram e entregaram a Pilatos. No versículo 2. E Pilatos lhe perguntou: tu és o rei dos judeus? E ele respondendo disse-lhe: tu o dizes. No versículo 3. E os principais dos sacerdotes o acusavam de muitas coisas, porém ele nada respondia. Eu quero que você sublinhe isto. É muito importante para Cristo, importante para si, importante para mim, mas ele não respondeu nada. No versículo 4. No versículo 4, e Pilatos o interrogou outra vez, dizendo: nada respondes? Vês quantas coisas testificam contra ti? No versículo 5, mas Jesus ainda nada respondeu. De maneira que Pilatos se maravilhava. Ele encontrou alguém pela primeira vez que acusavam-no de várias coisas, que ele deveria ser morto. Trouxeram falsos testemunhas, mas essa pessoa não se defendeu. E por causa de tudo isto, Pilatos se maravilhou. Vamos considerar três coisas aqui dentro deste assunto. A conspiração contra Cristo, número 2. O silêncio de Cristo, número 3.
o padrão para os cristãos. Este é um padrão para os cristãos. Número 1, estamos a ver aqui a conspiração contra Cristo. Já lemos isto já, em Marcos 15, 1 e 2. Eu quero que você olhe ao 32 agora, no versículo 32 de Marcos, do mesmo capítulo, nos é dito aqui: o Cristo Rei de Israel desce agora da cruz para que o vejamos. Já tinham crucificado aqui, mas continuavam fazendo poucos dele. Já tinham crucificado aqui, então, mas continuavam fazendo poucos dele, para que o vejamos e acreditemos também. Os que com ele foram crucificados o injuriavam. Os que estavam crucificados com ele o injuriavam. Tudo vinha de todas as direções. Crucificaram-no. Não era isto uma surpresa para as pessoas que conheciam as Escrituras. Deus sabia que isto aconteceria. E Jesus Cristo sabia que isto iria acontecer. Em Salmos 2, lendo de 1. Em Salmos 2, lendo a partir do 1. Porque se amontinam as gentes e os povos imaginam coisas vãs, e os reis da terra se levantam, os príncipes juntos se macumunam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo... Veja, isto já foi profetizado na palavra de Deus, no versículo 3. No versículo 3, veja o que eles aqui dizem: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Vejamos agora os Salmos 22, 7. No Salmos 22, no versículo 7, todos os que me veem zombam de mim, estendem os beiços e maneiam a cabeça, dizendo... Isto é o que foi escrito sobre Jesus Cristo, sobre o justo, sobre o puro, sobre aquele que não tem mancha nenhuma, Jesus Cristo Rei, Jesus Cristo o Rei, o justo para todo sempre, justo sem nenhuma mancha, mas mesmo assim a profecia veio. Todos aqueles que me veem riem-se de mim, zombam de mim, meneiam as cabeças. E nos é dito também no versículo 8, confiou no Senhor que o livre-o, pois nele tem prazer. Exatamente aquilo que eles estavam dizendo para o Senhor Jesus Cristo. Ele foi injuriado. Marcos capítulo 15 agora. Indo para o Marcos capítulo 15, eu quero te lembrar mais uma vez sobre o versículo 3. Em Marcos capítulo 15, no versículo 3, ele fala aqui sobre a atitude de Cristo, sobre o silêncio de Cristo. Aqui no versículo 15, os principais dos sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Eles diziam isto e aquilo, mas tudo foi falso testemunho contra Jesus Cristo. Porém, ele nada respondia. No versículo 5, mas Jesus ainda nada respondeu, de maneira que Pilatos se maravilhava. Por que que Jesus manteve-se calmo? Qual é o significado desta calma de Jesus, deste silêncio de Jesus Cristo? Há 7 coisas que nós podemos considerar aqui. O silêncio de um vencedor. O silêncio, veja, ele já tinha vencido, ele já tinha os vencidos, venceu a morte, venceu a tentação, venceu Satanás, venceu os espíritos maus, venceu todos esses falsos testemunhos. Ele venceu a todos e a tudo. Ele é o vencedor. Ele tem sido aquele que é vencedor desde todos os tempos. No momento da aprovação, ele foi vencedor. Sabe, um vencedor não precisa de lutar uma batalha porque ele já venceu. Em Isaías capítulo 53, Isaías 53, 7. 53, aqui no versículo
7. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca, como um cordeiro foi levado ao matador. Isto foi profetizado muitos anos atrás. Nos é dito que ele não abriu a sua boca. Ele foi trazido como uma ovelha muda perante os seus tosquiadores. Ele não abriu a sua boca. Ele sabia que tinha vencido, ele sabia que isto tinha sido profetizado a seu respeito, e por causa disso, como um vencedor, ele manteve-se em silêncio. Número 2, é um silêncio de convicção. É um silêncio de convicção, sabe? Jesus Cristo, ele pode lhes trazer a convicção pelo seu silêncio. Atualmente nós vemos o exemplo disto, ali no João capítulo 8, 9. Em João 8, 9... João 8, 9. Quando ouviram isto, saíram um a um, a começar pelos mais velhos, até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio dele. Disseram: nós encontramos esta mulher no acto do adultério. E a lei de Moisés disse: apedreje, devemos apedrejar. E perguntaram: o que é que tu dizes? E ele não disse nada. Só uma frase que ele disse, ok? Aquele que não tem pecado seja o primeiro a jogar a primeira pedra. O silêncio da convicção. Ele estava convicto e cada um, sabendo dos seus pecados, começou a sair. Um por um, começando dos mais velhos até os menos novos. E Jesus Cristo ficou só e a mulher ali no meio. Número 3. É um silêncio da coragem. Silêncio da coragem. Sabe, covardes falam muito. Aqueles que têm medo falam muito. E aqueles que estão em pânico, eles começam a dizer, se defendendo: não foi assim, é assim, desta forma, tudo. Falam tudo e muito. Mas quando você é corajoso, quando você é calmo, quando você sabe que você já é um vencedor, sabe, você não precisa de falar muito. Olha para Hebreus capítulo 12. No Hebreus capítulo 12, 3. Considerei, pois, aquele que suportou contradições dos pecadores contra si. Ele suportou no silêncio, para que não enfraqueçais desfalecendo em vossos ânimos. Ele não se defendeu, ele teve um silêncio da convicção, um silêncio de um vencedor, um silêncio da coragem. Número 4 é um silêncio da consagração. Um silêncio da consagração. Ele lembra-se no seu ministério, ele disse: aquele que me enviou é comigo. E ele me disse o que fazer, aquilo que ele me ensinou, aquilo que está escrito para mim é o que eu faço. Ele estava consagrado para a vontade do Pai. Ele disse: eu vim dos céus não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Qual é a vontade daquele que ele enviou? Enviou-lhe para sacrificar-se pelos nossos pecados, enviou-o para derramar o seu sangue pelos nossos pecados, porque ele sabia disso, ele estava consagrado para isso. É por isso que ele disse no João capítulo 8, João capítulo 8, 18, 11, aliás, 18, 11. Mas Jesus disse a Pedro: mete a sua espada na bainha. Aqui está a consagração, o cometimento. Está aqui o render-se totalmente à vontade de Deus. É por isso que ele estava no silêncio. Ele sabia que tinha que tomar o cálice que o Pai lhe tinha dado. Ele disse: não beberei eu o cálice que o Pai me deu. Ele estava consagrado à vontade do Pai. Ele: estou pronto para beber desse cálice. Eu estou pronto para isso. E por causa disso, por que ele se defenderia? Por que ele tentaria sair daquela situação, não beber o cálice? O silêncio da consagração. Número 5 é o silêncio do cometimento. É o silêncio do cometimento. 1 de Pedro capítulo 2. 1 de Pedro 2, lendo a partir do 23, o qual quando injuriavam, não injuriava.
Ele não jogou a pedra de volta, sabe? Existem pessoas que quando você joga uma pedra para eles, ele não... Eu te conheço, você não pode jogar pedra para alguém. Eu conheço assim. Quando alguém joga pedra para alguém, ele pega a pedra e joga de volta. Mas quando injuriava Jesus, ele não injuriava de volta. Quando falavam, eles insultam. E eles insultam também de volta. Mas Jesus Cristo, ele nos ensina que ele nos mostra quando que ele era injuriado, ele não injuriava de volta. Quando ele sofreu, ele não, quando era ameaçado, ele não ameaçava. Quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Ele entregava-se para aquele que julga justamente. É um silêncio de contemplação. Sabes, um silêncio quando você contempla, medita, você pensa, você começa ali a juntar as coisas na sua mente. E Jesus Cristo estava ali, estava pensando nas Escrituras, as Escrituras se cumprindo, a profecia se cumprindo. Ele estava pensando no Pai, contemplando a Ele, fazendo plano, pensando, aqui está o que Deus fez. Ele contemplava, ele pensava, meditava no período desta perseguição. Ele sabia que brevemente morreria, ele sabia que brevemente iria completar a salvação da humanidade, ele sabia que brevemente diria estar consumado, ele sabia que isto não se prolongaria, não seria para sempre, ele estava contemplando, estava pensando nisso. É Marcos 14, 6. Marcos 14, 6. Jesus, porém, disse, deixai-a, porque a molesta... Aliás, versículo 60. Levantando-se o sumo sacerdote no sinédrio, perguntou a Jesus, dizendo: nada respondes que testificam nestes contra ti? Mas ele calou-se e nada respondeu. Estava olhando para eles, estava vendo o julgamento que viria sobre eles. E por causa disso, sabe, quando ele carregava a cruz, nós achamos aqui em Lucas 23, quando ele carregou a cruz, as pessoas choravam por ele, mas Jesus olhou para eles e disse: filhas de Jerusalém, não chorai por mim, mas chorai por vocês mesmos e pelos vossos filhos. Ele sabia aquilo que viria sobre eles, e por causa disso, ele meditava, pensava que se essas pessoas soubessem que o julgamento viria sobre eles, é isso que ele não precisava de responder nada. Ele disse: não chorem por mim, chorem por vocês mesmos e pelos vossos próprios filhos. Aqui nós entendemos a razão pela qual Cristo ficou calado, a razão pela qual Cristo ficou em silêncio. Número 2, é o silêncio de Cristo, é o silêncio do vencedor. É um silêncio de uma convicção, é um silêncio de coragem, é um silêncio de consagração, é um silêncio de cometimento, é um silêncio de contemplação, é um silêncio de preocupação. Por que é que estamos aprendendo tudo isto? Número 1, está escrito nas Escrituras, e todas as coisas que estão escritas para o nosso aprendizado. Por que é que estamos aprendendo tudo isto? Porque são as Escrituras, e todas as Escrituras são dadas pela inspiração de Deus, e são boas para corrigir, são boas para a instrução, são boas para a justiça do povo de Deus, para que seja perfeito e aperfeiçoado. Por que é que estamos aprendendo tudo isto? Porque o tempo pode vir para você, aonde pode ser falsamente acusado. Um tempo pode vir para si, em que essas coisas que aconteceram para Cristo podem acontecer para si. Então você precisa de entender. Aqui está o exemplo de Jesus Cristo, aquele que colocou para si e para mim. Deixa-me passar para outra seção aqui, o padrão para os cristãos. 1 de Pedro 2, 1 de Pedro 2, 21.
Porque para isto sois chamados, aqui está a sua chamada, para isto sois, você é cristão, nasceu de novo. Quando você nasce de novo, perseguição pode vir, dificuldades podem vir. As pessoas podem dizer coisas contra ti, coisas que você nunca esperou que pudessem dizer acerca de si. Então agora a sua vida é melhor, é nova criatura em Cristo, todas as coisas já passaram, eis que tudo se fez novo. Mesmo quando você era descrente, não disseram tanta coisa negativa contra si, não disseram tanta coisa negativa contra você antes de nascer de novo, como agora que você nasceu de novo. Então agora, quanto mais é santificado, quando isso acontecer, aqui está o padrão do santificado cristão: estar cheio do Espírito Santo, emergido no Espírito Santo, o Espírito Santo tomar o absoluto e total controle da sua vida. Aqui está o padrão para nós. A vida de Cristo, o silêncio de Cristo, mesmo aqui. Sois, porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Jesus deixou o exemplo para nós seguirmos. Ele deixou aqui o exemplo para nós seguirmos. Que aquele que não fez nenhum pecado, o qual não cometeu nenhum pecado na sua boca, se achou engano. Sabe, há pessoas que eu quero sair de um problema, por isso mentem. Eu não quero fazer, não quero que eles saibam que eu cometi pecado. Eu quero ficar privadamente com o Senhor. Eles nem se ficam no silêncio. Eles fazem mentira para cobertar os seus pequenos pecados. Mas Jesus Cristo, aquele que não pecou. Veja o versículo 23. No versículo 23, o qual quando injuriava, não injuriava. Este é o padrão para ti. Quando era injuriado, ele não injuriava. Quando padecia, não ameaçava. Este é o exemplo para si e para mim. Você pode sofrer, mas não pode ameaçar. Quando ele padecia, não. Ele se entregou àquele que julga justamente. Ele se entregou àquele que julga justamente. Salmos 39. Salmos 39. Meu irmão e minha irmã, a forma fácil de pecar é com a língua. Ao olhar para os filhos de Israel saindo do Egito e indo para a terra prometida, a terra de Canaã, o grande pecado que eles cometiam lá é o pecado da língua. Murmuravam, reclamavam, falavam contra Moisés, faziam perguntas: por que isto, por que aquilo. O pecado com as suas línguas. Não aprenderam a espiritual lição. Eles não aprenderam, não tiveram o silêncio do vencedor. Não tiveram o silêncio da convicção. Não tiveram o silêncio da coragem. Não foram corajosos o suficientes para saber que há tempos que não precisam de falar. Não tiveram o silêncio da consagração. Não tiveram o silêncio do cometimento. Não tiveram o silêncio da contemplação. Sempre falavam. Não pensavam, não meditavam. Não tiveram o silêncio do concernimento. É Salmos 39, versículo 1. Sabes tu o tempo em que as... Deixa-me emprestar-me uma ilustração aqui dos homens da matemática. Assim que saímos, as pessoas estão diante de ti, você cobre a sua boca, cobre... O que dizer se tivéssemos que fazer isso aqui mesmo depois de Covid? Aliás, vou fazer
imagine que essa coisa estivesse aí cobrir a sua boca mesmo depois do Covid-19, depois de sempre que quiser falar, se perguntar, será que eu preciso de falar? E manter a sua calma, manter o seu silêncio, para que não possa pecar com a sua boca. No versículo 2, ficou mudo com silêncio. Existem boas coisas que eu posso dizer sobre mim. Com silêncio fiquei como mudo. Existem pessoas que me acusam disto e daquilo. Eu poderia dizer, eu curei o seu sobrinho, curei a sua mãe, eu expulsei demônios, espíritos da sua família. Existiam boas coisas que Jesus Cristo poderia trazer. Ele ressuscitou os mortos. Ele poderia ter falado disto tudo, mas ele ficou mudo, ok? Com silêncio fiquei como mudo. Calava-me, mesmo acerca do bem, mas a minha dor se agravou. No versículo 9. Emudeci, não abro a minha boca, porquanto tu o fizeste. Jesus Cristo sabia que isto vinha do Pai, que este é um acordo entre ele e o Pai. Por causa disso, ele sabia que esta é a vontade do Pai. Veja Lucas 2,19. É Lucas 2,19. Iremos ler sobre a Maria, a Virgem, mãe de Jesus. A Maria guardou todas essas coisas no seu coração. A calma e o silêncio da Maria, quando ela estava grávida pelo Espírito Santo. José queria até deixar a ela. Não houve defesa nenhuma, não houve gritaria nenhuma, não houve luta. Maria continuou calada e o Espírito Santo teve que convencer a José que isto é do Espírito Santo. E eventualmente, quando a criança nasceu e as pessoas vieram e disseram: o que vai acontecer com este seu filho quando ele veio, quando ele crescer? Terão que ser sacrificado pelos pecados do povo. Maria não falou. Maria guardou todas essas coisas no silêncio, no seu coração. 1 de Pedro 4. Aqui está a atitude que nós devemos assumir, a disposição que devemos assumir. Aquelas coisas que em algum momento está em nós, como o leão que quer sair, devorar as pessoas, que quer sair, devorar as pessoas. Deixa esse leão morrer, que esse leão mora. E essa coisa que está dentro sempre quer falar, sempre quer se defender, sempre quer tirar as coisas, argumentar. Deixe-se morrer. Depois de termos sido salvos, existe Cristo que vive dentro de nós. Somos santificados, Ele vive dentro de nós. Somos cheios do Espírito Santo. Ele nos conforta, Ele nos dá a paz, Ele nos dá o seu Espírito, Ele nos dá poder, Ele nos dá o controle. Nós temos que ser capazes de controlar qualquer que seja que se levanta. Em 1 de Pedro 4,19... Portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomendem-lhe as suas almas como ao fiel Criador, fazendo o bem. É o que nós aprendemos aqui, o padrão que Jesus Cristo deixou para nós, o padrão da sua calma, o padrão do não abrir a sua boca para dizer nada, para se defender. Aqui está um exemplo para si, um padrão para si, um padrão para si, para mim. Estamos indo para o ponto número 2, ao olharmos para Marcos capítulo 15, 6. Marcos 15, versículo 6. Ora, esta é a inveja dos religiosos. Mas Jesus ainda não... No versículo 7, no dia da festa costumava soltar-lhes um preso qualquer que eles pedissem. 7. E havia um chamado Barabas, que preso com os outros
amotinadores tinham num montim cometido uma morte. E a multidão, no versículo 8, dando gritos, começou a pedir que fizesse como sempre lhes tinha feito. E Pilatos lhes respondeu, dizendo: quereis que vos solte o rei dos judeus? Vocês querem que eu liberte o rei dos judeus? Nos é dito no versículo 10. Porque ele bem sabia que por inveja os principais dos sacerdotes o tinham entregado. E toda a gente sabia. Pilatos sabia que eles tinham entregue a Jesus por causa da inveja. Número 1, a percepção da inveja por Pilatos. A percepção da inveja por Pilatos é o que ele nos é dito no versículo 10. Porque Pilatos sabia que os principais dos sacerdotes tinham entregue a ele por inveja. No Mateus 27, 18, 27, lendo a partir do 18, porque sabia que por inveja haviam entregado. Mateus disse isso, Marcos diz isso, no versículo 19, e estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: não entres na questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Assim você entende? Ele foi entregue para ele por causa da inveja. A percepção da inveja pelo Pilatos. Olhando para Provérbios 27, 4, inveja é inveja. Inveja é perigoso, é cruel, acurra. Quem é capaz de firmar-se diante da inveja? Sabe, há momentos quando as pessoas invejam e por causa dessa inveja mentem contra pessoas inocentes. As pessoas que têm inveja e por causa dessa inveja fazem falso testemunho contra o justo, salvo de Deus. Que tipo de inveja? E o que é que traz a inveja? Sabe, às vezes até surpreendente entre marido e mulher. Entre marido e mulher, o marido está a fazer alguma coisa, o marido faz e parece que o negócio da mulher está tendo mais negócio do que o negócio do marido. Então o marido, por causa da inveja, começa a dizer: minha mulher é uma feiticeira, então dizer: não confia na vossa mãe, não vão com vossa mãe é aquela feiticeira, é ela que leva tudo bom que é meu, de todo o meu sucesso, e ela tem um mal, um poder diabólico que está trazendo tudo para ela, tudo por causa de inveja. E a inveja traz divisão na família. Às vezes é como numa empresa que você trabalha e você chegou ali, sai de um nível para outro, de um nível para um outro nível, e as outras pessoas se perguntam por que ele foi promovido, que certificado ele tem, que experiência ele tem, o que ele fez que nós não fazemos aqui. E naturalmente eles não fazem nada, não fazem a coisa certa, não se esforçam, e por causa da inveja começam a conspirar juntos e começam a dizer mentiras contra o homem, mentiras contra a mulher. Está fazendo sucesso, progresso. Inveja é perigosa. Quem pode firmar-se diante da inveja? Às vezes é numa família estendida, o filho daquela mulher, o filho desta outra mulher, desta foi à universidade e este está tendo sucesso, e as outras pessoas, por causa da inveja, não nasceram de novo, eles nasceram de novo. Se tivessem nascido de novo, não teriam a mente dos fariseus, não teriam a mente dos príncipes dos sacerdotes, a crueldade da inveja não estaria neles, a crueldade dessa inveja não estaria neles. Surpreendentemente, eles começam, talvez, procurar uma feitiçaria, como trazer aquela pessoa embaixo,
você ficar doente no momento do exame, isto acontece, aquilo acontece, é tudo por causa de inveja. E essa inveja vai ser julgada pelo Senhor. A ira é cruel. Mas quem é capaz de firmar-se diante da inveja? Segunda seção agora, a preferência da inveja. Se você olhar para Marcos 15, 6, havia um princípio na terra de Israel, que quando tivesse uma festa, o rei ou o governador devia libertar um dos presos para eles, só para celebrar com eles, eles conceder amnistia, eles dar liberdade. E eles queriam a mesma coisa. Pilatos disse: esta é minha chance. Este homem, Jesus Cristo, é inocente, justo e puro, sem mancha nenhuma. Eu vou usar esta oportunidade para libertá-lo. Uma vez liberto durante esta festa. Mas veja a preferência destas pessoas invejosas. Veja Marcos capítulo 15, versículo 6 agora. Ora, no dia da festa costumava soltar-lhes um preso, qualquer que lhes pedisse. Veja o versículo 7. No versículo 7, e havia um chamado Barabas que, preso com os outros amotinadores, tinha num montim cometido uma morte. Ele causou problemas na terra, e mesmo naquele problema, naquele isolamento, ele matou alguém. É por isso que o colocaram na prisão. Mas veja a preferência dessas pessoas. Disseram: aquele que cometeu um homicídio num isolamento, preferiram a ele. Agora veja aqui. E a multidão, dando gritos, começou a pedir que fizesse como sempre lhes tinha feito. O que é isto? É liberte alguém para nós. E Pilatos lhes respondeu dizendo: quereis? E Pilatos lhes respondeu dizendo: quereis que vos solte o rei dos judeus? No versículo 10. Ele fazia essa pergunta porque ele sabia que os príncipes dos sacerdotes o tinham, porque ele sabia que por inveja os príncipes dos sacerdotes tinham entregado. Mas os principais dos sacerdotes incitaram a multidão para que fosse solto antes Barabas e que crucificassem a Jesus. A preferência da inveja neles. Sabe, às vezes, vamos lá dizer, por exemplo, está diante de ti e você sabe que o companheiro é inteligente, o companheiro é rápido, é flexível, tem experiência e você tem aí uma chance de lhe dar o emprego, mas você começa a ver que se este homem entrar, ele vai brilhar mais do que a ti, mais do que você. Eu não estou falando de ti, estou usando esse você que é para podermos perceber. É um tipo de pronome no geral, não é? Você sabe que este companheiro vai brilhar mais do que você, vai se destacar e você começar a dizer: nada, não posso permitir com que ele entre e brilhe mais do que eu. Então você começar a querer alguém lento, alguém sem experiência. Por que eu recomendo aquele? Por causa de inveja. Você deixa aquele experiente que se ele entrar, ele vai brilhar mais do que eu. É o que fizeram os príncipes dos sacerdotes. Eles não se preocuparam com o inocente, não se preocuparam com o justo, não se preocuparam com a sua perfeição e não se preocuparam com a sua justiça. Isso não lhes interessou na totalidade. Disseram: preferimos Barabas, ele que volte para a nação, que ele nos dê liberdade. Se ele quiser matar mais pessoas, libertem ele, que ele faça o que ele quiser fazer. Por causa da inveja, meu irmão ou minha irmã, você precisa de verificar isto. Existem pequenininhas coisas que existem pequenas decisões que nós projetamos sobre as pessoas. Existem coisas, talvez na nossa família, talvez na igreja, talvez naquela e nesta sessão, que nós fazemos não porque somos sérios sobre a justiça, ou sobre a santidade, sobre a justiça, mas por causa da inveja. O que é que você prefere? A quem você prefere? E por que é que você prefere isto no lugar daquilo? Por que é que você prefere esta pessoa? É por causa da inveja.
Vamos olhar para Isaías, capítulo 5, 23. Isaías 5, 23. 5, 23, Isaías 5, 23. Dos que justificam o ímpio para o presente, Barabas, ok? E ao justo negam a justiça. Nós temos que ser cuidadosos. Nós temos que ser cuidadosos. Temos que ser bem cometidos ao padrão da santidade e justiça, para que as nossas preferências, as nossas escolas não possam ser feitas por causa de uma ideia privada, por causa de uma disposição de inveja, ciúmes, não tomarmos a justiça do justo, ok? E não justificarmos o mal, o pecador Barabas de nenhuma forma. Seção número 3 agora, a punição da inveja em qualquer pessoa. A punição de inveja em qualquer pessoa. Marcos capítulo 15, lendo a partir do 10. Porque ele bem sabia que por inveja os principais dos sacerdotes tinham entregado. Agora, os líderes precisam de ter percepção. Você está numa comunidade particular, no meio de algumas coisas das pessoas, precisa tomar decisões sobre indivíduos, você decide sobre jovens, você decide sobre algumas pessoas que está querendo casar e alguém está tentando ter este e aquele privilégio. Então você tomamos decisões sobre colocar pessoas para fazer isto e aquilo. Nós precisamos de ter uma percepção. E tudo isto que as pessoas dizem sobre essa pessoa diante de ti, sobre esta mulher, nós temos que ter uma percepção sobre aquilo que eles dizem. Analisar por que estão dizendo o que dizem, para não fazermos nossas escolhas na base da inveja, para não fazermos nossas decisões na base da inveja, para não dizermos, bom, é a coisa final, já decidi, é isso que vai ser feito, e lá no fundo há uma inveja que influenciou isto, há uma atitude errada, o julgamento virá, a punição virá sobre todo aquele invejoso, porque Pilatos sabia que aqueles tinham entregue por inveja. Somos ditos em Isaías 26, estou lendo aqui a partir do 10. 26. Ainda que se mostre favor ao ímpio, nem por isso aprenda a justiça. Até na terra da retidão ele pratica a iniquidade e não atenta para a majestade de Deus. Você mostra a justiça para o Barabas, mas ele é um injuriador. Você o liberta por causa de inveja. Deixe que a justiça seja mostrada para este ímpio, mesmo assim não vai aprender a fazer o que é reto. Veja o versículo 11. No versículo 11, Senhor, a tua mão está exaltada, mas nem por isso a veem. A mão do Senhor está levantada, mas nem com isso eles veem. Pilatos não viu, os príncipes dos sacerdotes não viram. Mesmo que a mão do Senhor estivesse estendida, é Cristo diante deles, com todo o silêncio e calma dele, eles não viram, mas eles velarão, porém, e confundir-se-ão por causa do zelo que tens do teu povo, e o fogo os consumirá os teus adversários. O fogo os consumirá. Há julgamento, a punição, a condenação por causa da inveja. Em Romanos capítulo 1, 29... Romanos 1, 29. Estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, estás a entender? Cheios de inveja. Inveja é injustiça, é pecado. Coloque isso diretamente. Inveja é aquilo que traz as pessoas para o julgamento. Ok?
homicídio, contenda, engano, malignidade, nos diz aqui a conclusão no 32 do que vai acontecer a essas pessoas, os quais conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, ok? Todas essas atitudes erradas, conhecendo a atitude de Deus diante disto, que conhecem o julgamento de Deus, os quais conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de mortos que tais coisas praticam, não somente, se você está cheio de inveja, se eu estou cheio de inveja, se qualquer um está cheio de inveja, não pode continuar a dizer estou salvo, não. Inveja não está no coração de alguém que está salvo. Estou santificado, não diga isto. Se você está cheio de inveja, inveja não está no coração daquele que é puro e santo. Você não pode dizer estou cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo não habita. O Espírito Santo não habita no coração de quem há inveja. Aquilo que virá é julgamento daqueles que conhecem o julgamento de Deus, são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as que fazem, mas também consentem aos que as fazem. Não somente as que fazem, mas os que consentem com os que fazem. Tem prazer naqueles que as fazem. Vamos ao ponto número 3 agora. No ponto número 3, é o mal do Pilatos reprovável. O mal do Pilatos reprovável é Marcos 15, 12. Agora a decisão final vai ser tomada. Veja, todas essas pessoas que tinham inveja não tomaram a decisão por ser um Pilatos. Pilatos sabia que este Cristo era o Filho de Deus, era o Rei de Deus, o Rei dos judeus. Não somente isso, era inocente, era puro, era justo. Mas vamos ver aqui qual foi a decisão do Pilatos aqui no Marcos 15, no versículo 12. E Pilatos respondendo lhes disse, outra vez, que quereis, pois, que faça daquele a quem chamais rei dos judeus? Vejam no versículo 13. Versículo 13. E eles tornaram a clamar, crucifica-o. Não estamos a pensar nisto, nós não estamos recuando no que dissemos. Ele tem que ser crucificado, por isso nós trouxemos aqui evidência sem evidência, falso testemunho sem falso testemunho, seja ele filho de Deus ou não filho de Deus, qualquer coisa que tiver que acontecer, ainda que os céus caiam sobre nós aqui, esta é a única coisa que nós queremos de si. Crucificam. Veja o versículo 14. No versículo 14, mas Pilatos lhes disse, mas que mal fez? E eles cada vez mais clamavam, mais crucificam. Eles não responderam à pergunta, que mal ele fez, que pecado ele cometeu, não responderam, que ação ele fez para ele merecer ser crucificado, não responderam essa pergunta, somente clamavam ainda mais, crucifica-o. E veja para o Pilatos aqui no versículo 15, então Pilatos querendo satisfazer. Então Pilatos, veja a próxima palavra, querendo satisfazer a multidão. Querendo satisfazer a multidão. Querendo agradar a multidão. Ele não estava olhando para a lei, para julgar a Jesus Cristo corretamente. Ele não estava olhando para as evidências para julgar a Jesus Cristo. Ele não estava olhando para as evidências, para o facto de que a sua esposa tinha dito que este é o homem inocente, uma pessoa justa. Ele não estava olhando para isto. Ele não estava considerando isso, aquilo que não achou culpa neste homem. Tudo o que ele estava olhando é que queria agradar as pessoas. Agradar as pessoas. Ele libertou a Barabas para eles e açoitou Jesus e entregou para que fosse crucificado. O que aprendemos deste homem aqui? Número 1. Vamos ver a confissão de alguém sem consciência. Vamos ver Mateus 27, 24. Mateus 27, 24. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as suas mãos,
diante da multidão, dizendo: estou inocente do sangue deste justo. Considerai isso. Ele chamou-se justo, um justo, alguém sem culpa, alguém sem culpa, alguém sem culpa, mas mesmo assim entregou para ser crucificado. Um juiz sem consciência. João 18 ou 38. Pilatos 38, 18. 18, 38. Disse-lhe Pilatos que é verdade. E dizendo isto, tornou a ir ter com os judeus e disse-lhes: não acho nele crime algum. Eu perguntei a ele, fiz todo tipo de investigação, usei todos os métodos que eu aprendi como juiz para tirar dele a verdade e saber se ele tem culpa. E eu quero vos dizer, não achei nele culpa nenhuma. Veja capítulo 19 do João. João 19, 4. Então Pilatos saiu outra vez fora e disse-lhes: eis aqui, vou-lo trago fora, para que saibais que não acho nele crime algum. Isto é o que eu sei. Isto é o que eu quero que vocês saibam, que eu não acho crime nele. Veja versículo 5. Versículo 5. Saiu, pois, Jesus fora, levando a coroa de espinhos e vestido de púrpura. E disse-lhe Pilatos: eis aqui o homem, homem inocente. Eis aqui o homem justo. Eis aqui o homem justo. Eis aqui o homem perfeito. Eis aqui o homem. No versículo 6. Vendo-o, pôs os principais dos sacerdotes e os servos clamaram, dizendo: crucifica-o, crucifica-o. Dizendo-lhe Pilatos: tomai-o vós e crucificai-o, porque eu nenhum crime acho nele. Por que ele libertou a Cristo para eles para ser crucificado? Enquanto não encontrou culpa nele. Ele não teve consciência. Não estava no seu perfeito juízo. Ele não agiu de acordo com um perfeito e são juízo. Sabe, em algum momento você pode tomar uma decisão, não porque está fazendo isso da sua própria mente, mas não está pensando em função daquilo que são os factos das suas ações, na direção que você tem que seguir. Há uma contradição aqui. Não encontro culpa nele. Mesmo assim crucifica-o. A sua ação diante das pessoas que você ama, das pessoas que você são justas, as suas ações para ele. Será que você não está se contradizendo? Não acha crime? Você tem a sua mente, não a mente das pessoas, tem a mente de Cristo, que você sabe tudo o que faz, não está fazendo como alguém que tem a mente do Pilatos, número 2. Aquele é surpreendente. A reconciliação. Vamos lá para Marcos 15. Marcos 15. 15. Então Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou Barrabás. Ele queria agradar, queria manter a relação boa entre ele e as pessoas. Ele queria usar a Jesus Cristo como sacrifício para manter, para agradar as pessoas. Isto vai reconciliar as pessoas. Isto vai acalmar as pessoas. E se isso for isso que eu tiver que fazer, se eu tiver que ser injusto, se eu tiver que ser injusto, se eu tiver que fazer um juízo errado e deixar Barrabás e crucificar o inocente para apaziguar as pessoas, é isso que Pilatos fez. Reconciliação
Então, Pilato, querendo agradar as pessoas, libertou Barrabás para eles e entregou a Jesus para ser crucificado. Vamos lá para Lucas 23, 6. 23, versículo 6. Então Pilatos, ouvindo falar de Galileia, perguntou se aquele homem era Galileu. E sabendo que era da jurisdição de Herodes, remeteu-o a Herodes, que também naqueles dias estava em Jerusalém. E no versículo 8. E Herodes, quando viu a Jesus, alegrou-se muito, porque havia muito que o desejava vê-lo, por ter ouvido que dele muitas coisas, e esperava que lhe veria fazer algum sinal. Versículo 9. Interrogava-o com muitas palavras, mas ele nada lhe respondia. Estava à procura de um milagre, lhe perguntou de todas as formas, mas Cristo não respondeu nada. Ele foi um juiz que poderia dar uma recomendação para Pilatos e o perguntou muitas coisas sobre o que ele ouviu, sobre o seu poder, poder supernatural, seu poder divino, poder celestial. O perguntou de várias as formas, mas Cristo não respondeu nada. Veja o versículo 12. No versículo 12, isto é importante. E no mesmo dia, Pilatos e Herodes entre si se fizeram amigos. No mesmo dia, Pilatos e Herodes usou Jesus, a provação de Jesus, o sofrimento de Jesus. Pilatos usou Jesus, usaram julgamento errado para fazer amizade com Herodes, pois antes já andavam em inimizade um com o outro. O que você acha disto? É uma personalidade fraca, Pilatos. Pilatos é uma personalidade fraca. Este é uma personalidade pecaminosa, Pilatos. Ele usou para o caso de Jesus. Ele sabia que Jesus Cristo era inocente. Mas para emendar as coisas, para fazer amizade com Herodes, mandou Jesus para ele e disse: eu estou te agradando com Jesus, podemos condenar a ele juntos. O que é que tu pensas disso? O que eu direi, o que dizes é o que eu direi, o que você disser é o que eu direi. Então eles queriam fortalecer a sua amizade com Herodes, porque antes desse tempo estavam em inimizade entre eles. A reconciliação de personalidades misteriosas. João 12, 43. João 12, 43. Nos é dito sobre essas pessoas que Jesus, eles amam o louvor das pessoas do que o louvor de Deus. Amam o louvor das pessoas mais do que o louvor de Deus. Pensa no Herodes, ele amou mais o louvor dos homens do que o louvor de Deus. Pensa nesses religiosos, sacerdotes, eles levaram a Jesus, queriam soltar Barrabás no lugar de Jesus, porque eles amam mais o louvor dos homens do que o louvor de Deus. Pense nas pessoas religiosas hoje, pessoas, sacerdotes religiosos hoje, pastores religiosos hoje, amam muitas pessoas do que eles fazem tudo, condenam a todos, tomam qualquer decisão que quiserem, qualquer decisão que eles acham que vai agradar, vai trazer boa personalidade, vai trazer boa imagem. Não olham para a palavra de Deus, não olham para tudo aquilo que vai lhes agradar e trazer mais amigos como Pilatos e Herodes. É isso que eles fazem, porque eles amam o louvor dos homens mais do que o louvor de Deus. Em Atos 24,
Este foi até este que chamou o apóstolo Paulo para ouvir a palavra de Deus, a palavra do reino, a palavra concernente à fé em Cristo, em Atos 24, 24. E alguns dias depois, vindo Félix com sua mulher Drusila, que era judia, mandou chamar a Paulo e ouviu acerca da sua fé em Cristo. Veja isto. 25. E tratando ele da justiça e da temperança e do juízo vindouro, Félix, espavorido, respondeu: por agora vai-te, e tendo oportunidade te chamarei. Vai por agora. A sua passão é convincente, vai. Você fala de justiça, eu não estou pronto para isso agora, vai por agora. Você fala de temperança, saber se controlar, o controle que virá sobre aquela pessoa quando nasce de novo é filha de Deus. Este momento não estou pronto para isso, sai. Fala do julgamento vindouro que virá sobre as pessoas. Vai ao seu caminho neste momento, quando eu tiver uma oportunidade, te chamarei. 26. E esperando ao mesmo tempo que Paulo lhe desse dinheiro para que o soltasse. Corrupção. Desde aquele momento, esperava que Paulo lhe desse dinheiro. Corrupção é antiga. Aqueles que se chamam de pastores hoje, pregadores hoje, que dão dinheiro, fazem aqui e chamam-se de outro nome, não se chamam de suborno, para que possam sair de certas situações em que eles se encontram envolvidos, ou de uma perseguição, ou de meio de uma situação desfavorável pelos poderes que eles estão, para que possam ter uma propriedade para o seu ministério, para a sua igreja ou para a sua assembleia. Este homem esperou que dinheiro pudesse lhe libertar, pudesse lhe ajudar, para que pudesse o libertar. Mas também muitas vezes o mandava chamar e falava com ele, mandava vir a ele, não para ouvir a palavra de Deus, mas para que lhe desse dinheiro. Versículo 27, no versículo 27, mas passados 2 anos, Félix teve por sucessor Pórcio Festo, e querendo Félix comprazer os judeus, deixou a Paulo preso. Querendo agradar, comprazer os judeus, mais uma vez, querendo agradar os judeus, querendo agradar, querendo alegrar os judeus, querendo fazer com que os judeus se alegrassem, deixou Paulo preso. Todo esse tipo de pessoas são condenadas por Deus, são condenadas pela palavra de Deus, são condenadas pela sociedade toda. A condenação dos homens miseráveis que querem agradar aos outros homens. A condenação dos homens miseráveis que desejam agradar aos outros. Gálatas 1, 10. Aqui o apóstolo Paulo diz: porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Será que eu reconcilio a homens a Deus? Será que eu agora tento agradar aos homens ou a Deus? Será que agora eu temo a homens ou a Deus? Será que persuado eu agora aos homens ou a Deus? Será que eu procuro agradar a homens? Será que eu procuro agradar a homens? Espera aí. Nas suas atividades, pessoalmente agora estou a falar consigo. Nas suas decisões na vida, estou falando consigo. Em todas as coisas que você faz para si mesmo, e as coisas que você faz com o povo, as coisas que você faz concernente às pessoas, os julgamentos que você toma, os julgamentos que você toma concernente às pessoas, a mensagem que você prega, os conselhos que você dá, tudo que você tiver que fazer nas suas ações, será que você procura agradar a homens ou agradar a Deus? Será que você, como Pilatos,
Você é como Herodes, você é como Félix, você é como esses judeus que queriam agradar a eles mesmos e agradar aos homens. Será que você é como Saul? Saul do Velho Testamento, eu temia as pessoas para agradar a eles, e é por isso que eu fiz o que eu fiz. Será que eu conhecia a palavra de Deus, conhecia o padrão, mas será que você procura agradar aos homens ou agradar a Deus? O apóstolo Paulo disse, ele disse para mim, disse para si, se eu procuro agradar aos homens, se eu estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Se eu quiser um Cristo crucificado, Pilatos disse, não encontro culpa nele, é inocente. Mas para agradar a vocês, eu vos entrego a ele. Ele não era filho de Deus. Se você fizer a mesma coisa, ao invés de agradar a Deus, em vez de agradar a palavra de Deus, obedecer a palavra de Deus, machuca pessoas, você persegue as pessoas, você nega direito das suas pessoas para que agrade ou a si ou agradar aos homens. Você não está agradando a Deus, você não está sendo filho de Deus, você não pode dizer que nasceu de novo, que é santificado. O Senhor quer que a gente possa olhar para nós mesmos, olhar para todas essas histórias que nós estamos lendo e aplicar tudo para as nossas vidas. E sabemos agora que tudo que nós fizermos, tudo aonde quer que nós formos, qualquer decisão que nós tomarmos, qualquer coisa que nós pregarmos, qualquer conselho que nós fizermos, nós teremos, será que agradamos a Deus em tudo, a todo momento, com tudo, concernente a tudo e concernente a nós mesmos? Ou eu procuro agradar a homens ou a Deus? Será que eu procuro agradar a homens ou a Deus? Se eu ainda estivesse agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Eu seria candidato dos céus. Se eu ainda quisesse agradar aos homens, não seria servo de Cristo. Se eu ainda quisesse agradar aos homens, não seria servo, não seria um dispenseiro fiel do tesouro de Deus. Se eu quisesse ainda agradar aos homens, não seria aquela pessoa que é confidente, que é pronta para o arrebatamento, para a vinda do Senhor. O Senhor quer que a gente possa examinar as nossas vidas e olhar para todas essas histórias e ver aonde é que será que estamos do lado do Senhor Jesus Cristo? Temos a mente de Jesus Cristo, temos a mesma natureza com Cristo, temos o mesmo coração, temos a mesma mente, a mesma disposição, ou temos a mesma mente com Pilatos? Vamos nos levantar agora e clamar diante do nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos buscar a face do Senhor hoje. Vamos deixar aplicar a palavra para o nosso coração. Vamos nos levantar, vamos pensar nas palavras que nós ouvimos. Ouvimos falar de Cristo, o sacerdote celestial, diante do Pilatos terreno. Queremos ser iguais a Cristo na nossa disposição, no nosso coração, iguais a Cristo. Quando formos a Ele, queremos nos desviar do pecado, queremos nos desviar do mundo, queremos nos desviar da escuridão, queremos nos desviar da injustiça, queremos nos desviar de toda a injustiça, queremos ir para Cristo o justo, queremos ir para Cristo o celestial, aquele que pode nos fazer justo. Queremos ir para Cristo, aquele que pode nos perdoar. Queremos ir para Cristo, aquele que pode nos purificar. Queremos ir para Cristo, aquele que pode nos santificar, que pode examinar, aquele que pode nos purificar, que pode nos expar com o sangue do Cordeiro. Se você pode ir para Ele apropriadamente, se pudermos clamar a Ele, se formos para Ele com o nosso coração justo, se formos para Ele com todo arrependimento, Ele vai nos perdoar, Ele vai nos purificar e Ele vai nos libertar. Se o Filho verdadeiramente vos libertar, sereis livres e seremos libertos de todo o pecado, libertos de todo o pecado. E vamos tomar a natureza. Será que vamos estar livres da natureza de Pilatos? A falta de mente de Pilatos sairá de nós e vai nos dar o Senhor a sua mente. Clame a Ele.
Eles perguntaram a eles, não reagiu. Quando você é injuriado, quando fazem falso testemunho contra si, quando fazem algo, um escândalo doloroso contra a sua vida, seja como Cristo. E ele foi calmo. Se você precisa, eu preciso também, o silêncio. Calma. Não é falar, querer se defender. Prego santidade. Todos devem saber que eu sou justo e santo. Se há um problema, eu quero que as pessoas saibam que eu estou liberto, sou pecador, sou santo. Eu não tenho nada a dizer diante da minha mente. O Senhor não quer que eu sempre fale. A mesma coisa consigo. Ele quer que você tenha o silêncio do vencedor. Vença essa mente. Sempre querer se defender. Sempre quer se autoprojetar. Sempre quer tocar a trombeta, eu sou inocente. Tenha o silêncio do vencedor. Diga ao Senhor para te ajudar. Deixe que a graça venha. E que te dê o silêncio da convicção. Se você tiver convicção, não precisa de andar aí a gritar, defender-se todo momento. Você tem convicção que Deus está do seu lado, isso já basta. Tem convicção que Cristo está do seu lado, isso já basta. Tem a convicção que a graça de Deus habita em si. E você está no caminho certo da justiça, já basta. Essa convicção que te dá a paz na sua mente é suficiente. Tenha o silêncio da convicção e o silêncio da coragem. Não tenha o barulho de um covarde. As nossas pessoas nos dizem que um tambor vazio faz um grande barulho. Seja calmo, seja corajoso e se carregue com dignidade. Não precisa de falar. Ir à volta a todo momento, ao invés de testemunhar, ao invés de falar de Cristo, você está a falar de você mesmo a todo momento, já basta. O silêncio da coragem, o silêncio da consagração. A perseguição vem. Se você for consagrado para o Senhor, dizer, Senhor, eu permanecerei firme a qualquer momento, então não chora. Então não grita. Então não luta. Então não lute com as outras pessoas. Se você for consagrado e dizer, eu irei a qualquer nível, subirei qualquer montanha, permanecerei firme por causa de Cristo. Então faça essa consagração funcionar e seja silencioso e calmo. Um silêncio de cometimento, entrega a sua vida, entrega tudo o que tem nas mãos do Pai. Como o Criador fiel. Por causa disso, esse cometimento te fará ser calmo, quieto e o silêncio da contemplação. Uma pessoa que pensa, uma pessoa que medita, o silêncio da contemplação, o silêncio do concernimento, o concernimento pela sua alma. Você está preocupado com a sua alma e as almas das outras pessoas. Você está preocupado com a eternidade. Você está preocupado em poder ir no arrebatamento. Essa preocupação que te faça ser calmo, silencioso, o silêncio do concernimento. Inveja? Nunca. Qualquer que os outros tenham, não tenha inveja, alegra-se por causa daquilo que eles têm. Não há competição, competição carnal, não há competição pecaminosa, não há competição, não há que inveja, ciúmes. Deixe que as pessoas se alegrem com o que têm e também você se alegre com o que tem. Qualquer privilégio que você tem,
até que eu não mereço isto, Deus me deu essa chance, não era digno de ter isto. Eu tive isto na graça de Deus, isto me basta. Deus até me prometeu mais. Deixe que o outro companheiro goze daquilo que ele tem. Deixe que o outro companheiro continue com a bondade de Deus na sua vida, sem inveja, sem inveja. Renda tudo. Não entregue ninguém à crucificação, ou à perseguição, ou à morte, ou ao mal por causa da inveja. A punição que espera para essas pessoas que têm inveja nos seus corações, que entregam os outros ao julgamento por causa da inveja. O Senhor nos diz para não seguirmos ao caminho da inveja, conhecendo a verdade, não estando disposto para caminhar nessa verdade, não afirmar a essa verdade. Ele disse, este homem não tem culpa, mas mesmo assim ele trouxe para ser crucificado. Mesmo assim foi crucificado. Mesmo assim, uma coroa de espinhas foi colocada sobre ele. Por quê? Qual é a causa disto? Por que fazer as outras pessoas sofrerem enquanto sabemos que são inocentes? Não tem aí... Veja que ele reconciliou-se aqui com o Herodes por conta da morte de Jesus Cristo. Eram inimigos antes, mas isso trouxe a amizade entre eles dois. Não permita com que este tipo de comportamento do Pilato esteja em si. Não permita com que este tipo de situações pisar outras pessoas, seres humanos, para poder construir amizades. Não permita isso. Não permita que o diabo te use para agradar aos outros homens. Porque se você ainda agrada homens, não será o Filho de Deus, candidato dos céus. Esteja pronto, justo, para o arrebatamento e para a vinda do noivo. E não será um servo de Cristo, um dispenseiro fiel de Cristo, aquela pessoa que é fiel na posição que lhe foi confiada. Em nome poderoso de Jesus nós oramos. Amém, Pai. Te agradecemos por aquilo que aprendemos hoje. Respondeste a nossa oração, revelaste a sua mente, a sua verdade e a aplicação da palavra para cada um de nós fielmente. Pedimos ao Senhor que esta palavra possa ser parte do nosso coração, indelével na nossa alma, uma marca indelével nos nossos corações, escritas na vida de cada um de nós. Senhor, eu oro para que seja inesquecível quando chegar na prática, aonde temos que tomar decisões, quando chegar o momento onde tivermos que exercer, tivermos que caminhar de um determinado caminho, tivermos que nos relacionar com pessoas à nossa volta, na família, fora da família, na igreja, no escritório, no mercado, em todo lugar, nós oramos para que esta palavra que aprendemos se torne tão parte de nós, viveremos como o Senhor quer que vivamos, com a mente de Cristo, com a justiça de Cristo, com a justiça de Cristo e com a santidade no nosso coração que devemos ter a todo momento, em nome de Jesus. Nós oramos, Senhor, que todo aquele que se acha culpado, todo aquele que se acha injusto, nós oramos para que se arrependa e saia do pecado, saia da injustiça. Nós oramos para que saia da escuridão, nós oramos para que saia dos hábitos maldosos, da disposição maldosa, da inveja. Ó Senhor, eu oro para que perdoe e laves em nome de Jesus. Eu oro, Senhor, para que nos libertes tão livre, para que nenhum mal possa se juntar a nós, em nossas vidas, em nome de Jesus. Porque faça-nos justos, faça-nos perfeitos, faça-nos corajosos, faça-nos para vivermos segundo a convicção que o Senhor nos tem dado a todo momento, em qualquer lugar, em nome de Jesus.
Senhor, eu oro para que continue nos levando, purificando, continue aperfeiçoando o seu povo, continue nos fazendo pronto para a vinda do Senhor Jesus Cristo, para o arrebatamento em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, porque sei que já respondeu. Confirma a sua palavra para a salvação, confirma a graça da santificação e o poder do Espírito Santo na vida de cada um de nós. Te louvamos porque sabemos que já respondeu. Em nome poderoso de Jesus nós oramos. Amém.